Então, após derrota na Câmara, o governo Lula distribui 700 milhões em verbas para parlamentares em um único dia. Verbas que são de emendas parlamentares, né? Não é um dinheiro que vem do além, assim. Mas o que se questiona é quando, e você pode até falar melhor que eu sobre isso, o executivo tem um poder de liberar essa verba no tempo dele e na quantia que lhe for interessante. Que for interessante, com alguns critérios, lógico. Mas, assim, o que a gente sabe que o pano de fundo disso é a dificuldade do Palácio do Planalto em relação ao Congresso e a dificuldade de, já pensando em próximos projetos, não falando, por exemplo, do marco do saneamento que teve uma derrota, mas, por exemplo, do arcabouço, para falar aqui do arcabouço fiscal, que é uma regra fiscal, né, que o governo precisa ter, tal, para as contas públicas ficarem mais ou menos saudáveis, assim, na medida do possível, de ter uma base de apoio para aprovar um projeto tão importante como esse, por exemplo. Na verdade, sim, uma coisa que eu acho super importante, que está em andamento e não é uma coisa boa para o Brasil, na minha opinião, é a gente começar, mais uma vez, a demonizar um instrumento político. Então, assim, o problema não está nas emendas parlamentares. As emendas parlamentares em si são um mecanismo legítimo que nasceu lá atrás com o objetivo de permitir que os deputados participem de forma mais ativa da distribuição do dinheiro que o governo tem, né? Então, leve isso para suas bases eleitorais. Aquela pessoa que está um pouco mais perto da população. O mecanismo em si é legítimo. Sim, super. O que é errado, gente, é o uso errado das emendas parlamentares. É a corrupção que esse mecanismo acabou viabilizando em alguns casos, principalmente nos últimos anos, com a evolução ali do orçamento secreto, né? E o que a gente vê é que o governo Lula não consegue se desamarrar do velho toma lá da cá. A cada ciclo a gente teve um toma lá da cá diferente, e é o mecanismo que vai se reinventando. O governo está sofrendo no Congresso, está apertado, está sendo pressionado pelos parlamentares, um Congresso muito mais à direita do que o atual governo. E tá ali com muita gritaria, pô, cadê nossos carguinhos, cadê as nossas emendinhas, a gente quer o nosso dinheirinho, porque a gente, às vezes, não todo mundo, não vamos generalizar, mas tem uma galera que faz o seu esqueminha com base nas emendas, então, ou com base nos carguinhos, ou às vezes eles só querem as emendas e os carguinhos, entendeu? Mas ainda assim, vota-se em função disso, não, em função do interesse público. No caso do arcabouço fiscal, não acho que a gente vai ter tanto esse problema, porque embora seja uma votação muito importante, os partidos estão aproveitando para pressionar o governo para tirar o que eles puderem, tem meio que um consenso de que esse é um projeto que vai caminhar para uma aprovação. Né? Porque é do interesse do mercado. Porque é uma necessidade do país, né? Não tanto assim, é porque tem todo um capital envolvido por trás de uma demanda para que essa regra exista. Então, os parlamentares também cedem à pressão do mercado, né? Eu já sou meio descrente, assim, na boa vontade da massa da política, né? Não individualmente, tem muita gente boa ali tentando fazer direito. É um mito achar que é tudo zoado, entendeu? Exatamente. Ô, Clarissa, não é simples. Boa parte dessa grana agora foi para o Senado, né? Foi para senadores, não é isso? Ou eu tô desses enganada? 700 milhões? Eu acho que boa parte foi para senadores. Mas isso tem a ver com votações específicas ou não tem a ver? Quando você está lidando com os senadores... Porque o marco regulatório tá para ir para o Senado. Tá para ir para o Senado. Sim, então. Mas não necessariamente tem uma ligação direta, marco né? do saneamento, Não necessariamente. Primeiro que assim, o que é importante a gente entender é que essa liberação não tem só a ver com o arcabouço fiscal, por exemplo. Tá? É uma construção da base, construção da base aliada, entendeu? E o Lula, desde o começo do governo, está segurando coisas que já se imaginava que ele teria liberado. Cargos, preenchimento de cargos em segundo e terceiro escalão, cargos nos estados, em estatais e tal. A gente achava que isso já teria sido liberado e o governo está segurando para na hora que precisa votar alguma coisa que é importante, eu seguro ali. A gente tem a coisa do saneamento agora no Senado, que aperta um pouquinho, e tem a proximidade do começo das discussões do arcabouço fiscal. São votações relevantes. O que está se discutindo lá no Senado sobre essa coisa do marco legal é eventualmente tirar esse texto mesmo de tramitação, isso, né? Então, inclusive o Rui Costa falou que houve um erro, né? Eles falaram, a gente deveria ter do que é importante ter feito reuniões momento, antes, apresentado melhor, né? Houve um erro de não prestar atenção, né? Porque, tem umas coisas que realmente, assim, colocar
primeiro teste do governo no Congresso, PL das fake news, gente. Aonde que isso ia dar certo? É verdade. Entendeu? A gente olha e fala, não sabe o que tá passando na cabeça.